E ele vai desenvolver a tese de que o funcionamento orgânico do neurônio, do cérebro e as funções, né, e operações que acontecem ali não dão conta de explicar a consciência. Então ele vai dizer que existe algo a mais para você poder dar conta de tudo que opera na consciência. É um livro interessante pra caramba, é um estudo bem legal que é de um cientista, ele não está se pretendendo a ser a escapar da ciência. Será que tu é um arquétipo, Daniel? Sempre tem um Daniel todos os tempos? Sempre tem um Igor em todos os tempos? Ou isso é mó viagem? Porque isso quebra a ideia da personificação, né? Entendi, da individualidade. Da individualidade. Cara, então, isso é o paradoxo da identidade. Né? No paradoxo, a gente tem no exemplo de paradoxo da identidade, por exemplo, no navio de Teseu. Uhum. O paradoxo do navio de Teseu é o seguinte, cara, Teseu era um personagem da mitologia que fez várias aventuras, viagens, guerras, e o navio dele ia se deteriorando, então ele ia trocando as ripas de madeira do navio. Então chegou um momento que o navio já não tinha mais nenhuma ripa do navio original. Aí a pergunta que se faz é, esse ainda é o navio de Teseu? Mesmo as partes tendo sido trocadas? Agora o grande problema é quando a gente transfere isso para a biologia. Por quê? Porque as nossas células do nosso corpo se renovam completamente de 7 em 7 anos ou 10 em 10 anos. Então, a criança nasce, é claro que vem de uma única célula, né? Aí vai se dividindo lá em mórula, gástrula, blástula, neurula, vai se dividindo para ter múltiplas células. Mas quando você tem uma quantidade X de células, de 7 em 7 anos você não tem mais nenhuma das células originais. A não ser, talvez, as células que não se regeneram, não morrem, que são os neurônios. Que então, é tecnicamente de onde emerge a consciência. A consciência, a identidade, né? Apesar de que a gente já tem alguns trabalhos bem super acadêmicos, mas na borda do que dá para ser falado na ciência, que vão dizer que a consciência ela não depende do cérebro. É como se o cérebro fosse uma antena que conecta a consciência. Já ouvi essa ideia antes. A gente, para quem acha que isso é muito... C.S. Lewis dizia que a gente tinha um corpo. A gente era uma alma que tinha um corpo, e não o contrário. Exato. Então, essa alma poderia continuar rodando, funcionando esse sistema. Vamos colocar a consciência como sistema operacional. Ela consegue continuar rodando para além da materialidade orgânica, né? O que significa, então, que eu poderia ter um cenário desse software hackeando outro hardware. Exato. Total. Né? Que Com seria, certeza. Por exemplo, sei lá, quando tem que exorcizar alguém. Né? Uma possessão demoníaca. Então, essa metáfora do software e do hardware é muito interessante. Então, vou só citar três pesquisadores, tá? Só cara top. Vou começar do piorzinho e vou melhorando. A gente tem um cara chamado Mário Beauregard. Beau é igual bonito em francês, B-E-A-U, Regard. Mário Beauregard, ele tem 2 livros interessantes. Esse cara é deixa eu explicar quem é, né? Quem é ele? É um esotérico? Não. Ele é professor da Universidade de Toronto e um neurocientista. Ele tem um livro chamado Brain Wars, que são as guerras do cérebro, né? E ele tem o outro que é mais interessante que tem em português, que é o Cérebro Espiritual. E ele vai desenvolver a tese de que o funcionamento orgânico do neurônio, do cérebro e as funções, né, e operações que acontecem ali não dão conta de explicar a consciência. Então ele vai dizer que existe algo a mais para você poder dar conta de tudo que opera na consciência. É um livro interessante pra caramba, é um estudo bem legal que é de um cientista, ele não está se pretendendo a ser a escapar da ciência. Depois disso, a gente tem o trabalho do médico, que ele é o... Porra, pra fugir o nome dele, que eu vou falar tudo dele, menos o nome, mas o nome vem. Tá bom. Esse cara é professor da Universidade de Nova York, a faculdade específica chama Langone, então a Universidade de Nova York, NYU Langone. Ele lembrei do nome dele, Sam Parnia. Escreve Parnia mesmo, S-A-M, Sam Parnia. Esse cara é diretor de ressuscitação cardiopulmonar lá. E ele escreveu, eu tenho o livro dele lá, ele tem uns 2, 3 livros, mas eu tenho um que eu não me lembro o nome. Se a galera quiser pesquisar aí pra gente, Sam Parnia. Esse cara começou com aquela história que era o seguinte. Pô, ele é o diretor de ressuscitação cardiopulmonar. Aí o cara morre e fala, poxa, eu saí do corpo. Aí eu olhei meu corpo de cima pra baixo. Aí ele, legal, você deve ser uma pirraça, falta de oxigênio, né? Só que aí os caras começaram a falar, não, mas eu saí do corpo e eu vi que aquela enfermeira ali,
tava com um tênis amarelo. E eu achei curioso, ela tá com tênis amarelo e ela tava mastigando chiclete. Aí os caras falam, peraí, mas a hora que a enfermeira entrou e saiu, o cara tava morto. Ele tava inconsciente, como é que ele... E aí ele começou a ver recorrências estranhas. E eu acho isso muito interessante porque se ele fosse um cientista fuleiro da cebola, ele ia olhar e falar, cara, vou descartar isso. Ele ia entrar naquele viés de confirmação. O que confirma... Que é muito mais fácil. Muito mais fácil. Você deletar, né? O que confirma o que eu já sei, beleza, o que não encaixa bem eu deleto. É tipo aquela ideia assim, quando a sua pesquisa não dá certo, você muda suas premissas ou você muda a realidade? Não, pô, você muda a premissa, né? Então ele, como, na minha opinião, um verdadeiro cientista, ele falou, cara, isso é um problema, ele existe, não vou ficar no estado de negação, nem na câmara de eco, nem no viés de confirmação, eu quero entender o que é isso. E aí ele começou a ver tantas pessoas que morreram, lembrando que o cara é diretor de ressuscitação cardiopulmonar da Universidade de Nova York, ele falou, cara, se o cara tá falando que sai do corpo e ele consegue ver, e ele ainda tem sentidos da visão, da audição, ele escutou uma conversa, mesmo ele estando oficialmente morto, eu vou fazer uma experiência. Porque o modelo da ciência, como é que ele é? Observação de um fenômeno, formulação da hipótese, teste da hipótese, formulação de novas hipóteses, teste, e aí as verdades da ciência vão sendo construídas, né? Você tem a hipótese. O que é hipótese? Hipo é pequeno, tese é tese, uma pequena tese. Aí se a pequena tese vai sendo confirmada com experimentos, ela vira uma teoria. Teoria vem da palavra grega theorin, que é enxergar, é ver. Você começa a enxergar alguma coisa. E se você testa muito uma teoria e vai se confirmando, ela vira uma lei científica. Então a gente tem, por exemplo, a hipótese da origem da vida. É uma tese pequena. A gente tem a teoria da evolução. É um pouco mais consolidada. A gente tem a lei da termodinâmica. É mais sólida. São verdades científicas de patentes diferentes, né? E por incrível que pareça, tem dogma também, que é o dogma central da biologia molecular, né? Que o Francis Crick ganhou o prêmio Nobel com isso, que é a ideia de que o DNA, o RNA vira DNA e faz as proteínas e assim as células funcionam. Como é um dogma, todas as ideias devem partir dessa verdade. Cara, é surreal, né? Você ter dogma na ciência. É surreal, né? Então dei exemplos, né? Hipótese de Oparin-Haldane, que é a hipótese da origem da vida, teoria da evolução, lei da termodinâmica, a primeira, a segunda lei, ou lei da biogênese, que é legal pra caramba, que é só um ser vivo pode produzir outro ser vivo, que é do Pasteur, e o dogma central da biologia molecular, que é do Francis Crick, né? Então, a ciência vai sendo construída assim, através do experimento que testa uma hipótese. Então, o cara, ao escutar essas histórias, ele foi além da ideia de que isso é falta de oxigênio no cérebro. Porque falta de oxigênio no cérebro não consegue você ter uma consciência extracerebral, pô. Expande a consciência, porque o cérebro, o coração parou e o pulmão parou. Como é que o cara tá vendo e tá ouvindo? Então ele falou, cara, eu preciso testar essa parada. O que ele fez? Na sala de ressuscitação, já que os caras falavam que saía do corpo, ele colocou prateleiras lá em cima com desenhos. E o cara falava, pô, saí do corpo, sei que. Ele falou, vamos parar de brincadeira. Você viu a prateleira? Vi. O que tinha lá? Aqui tinha um desenho de uma casinha, aqui tinha uma árvore. Ele falou, cara, então a consciência ela permanece para além da estrutura cerebral funcionando. Então, assim, são obras, e eu falei pra você que eu tava subindo de nível, né? Primeiro foi o Mário Beauregard, agora o Sam Parnia. Tem um negócio melhor do que isso. Por quê, cara? Aí vem um cara um cara chamado Stuart Hameroff. Esse cara é professor da Universidade da Califórnia em Berkeley. Esse cara era aficionado pela consciência humana. Ele falou, cara, eu preciso entender isso. Aí alguém chegou para ele na faculdade de medicina e falou, meu irmão, se você quer entender como a consciência funciona, você tem que ser a anestesiologista, o anestesista. Você tem que trabalhar na ideia de anestesia, porque ele fala coisas assim que surpreendem. Ele fala, cara, a ideia de anestesia, de você desligar a consciência, isso é recente pra caramba. Não é uma coisa que tem muito antigo. Com certeza. E até hoje a gente não sabe exatamente como é que se desliga a consciência com certas substâncias. Então eu falei, cara, pô, meu irmão, fiz várias cirurgias que me apagaram, eu achei que vocês sabiam o que vocês estavam fazendo. Ele falou isso? Ele mandou essa. Falou, a gente ainda não sabe exatamente como isso funciona. Só sabe que funciona. Funciona. É tipo você chegar na Idade Média, entregar um carro pro cara e falar, meu irmão, pisa nisso aqui que ele vai. Perfeito. O cara... Na verdade, a gente tá usando o nosso corpo e a gente não sabe como é que funciona direito. Porque, pô, você
Você, para forçar o teu bíceps, você tem que querer forçar. Porque é um músculo, né? Contração voluntária. Mas o coração, ele também é um músculo, mas eu durmo e ele continua batendo. Imagina, graças a Deus. Pô, senão eu não ia poder dormir, imagina. Cara, tem que ficar batendo meu coração aqui, maluco. Ia ser horrível. E é surreal isso, né? A respiração é interessante também, porque... Eu consigo fazer conscientemente, mas se eu ficar quieto, eu só respiro também. Se eu dormir, eu ligo o piloto automático. Isso é legal pra caramba isso, né? Você vê que sem isso não tinha vida. O coração bater sozinho e respirar, ser voluntário e involuntário, dependendo se eu tô consciente ou não. Aí, cara, o Stuart Hameroff, ele entra numa pesquisa profunda e ele traz junto dessa pesquisa, ninguém mais, ninguém menos do que um Nobel de Física, que é o Roger Penrose. Ah, tá. Isso eu já ouvi falar 1000 vezes. Meu irmão, esses dois caras juntos, eles vão falar coisas que você vai falar, cara, não é possível que é verdade, mas o currículo dos caras é tão monstruoso e a pesquisa é tão bem fundamentada que é difícil você, pelo menos, descartar logo de cara. Pelo menos você tem que falar, olha, não tô afim de ler, acho bobagem, mas os dois caras têm as patentes. Tá. Ele diz que a consciência vem de um efeito quântico que acontece numa parte do cérebro chamada microtúbulo, que são tubinhos de proteína. E ele diz que nesses tubinhos de proteína ficam acontecendo ali oscilações quânticas, e nessas oscilações quânticas a gente, rapidamente ali, muito rápido, funciona a consciência. E como a consciência, então, é um fenômeno quântico, ela consegue permanecer para além do cérebro. Não é orgânico, é quântico. Entendeu? Mas as condições para que aconteça isso são orgânicas, né? As condições, por exemplo, se não aconteceria no cérebro de um cachorro. Talvez no cérebro do cachorro não tenha eu não sei se o cachorro tem um microtúbulo. Isso aí eu tô teria dizendo. que... Eu nunca parei para pensar nesse detalhe. A galera tem que pesquisar aí. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, é que o cérebro, ele é uma antena que faz a consciência se conectar nele. Mas se o cérebro desliga, ela continua. Entendi. Ela é como se você tá viajando... A consciência tá ali e aí ela cola naquele cérebro. Isso. É como se você tá viajando, você para numa pousada ali e fica ali na pousada. Mas se você quiser, se o cara explodir a pousada, se você não estiver dentro, você consegue continuar a tua viagem. Nossa, mas deve ter tem alguma característica muito forte, quer dizer, que se sobreponha à própria consciência que se conecta a esse corpo. Porque se eu sou uma consciência que se conectou ali no meu corpo, ela estava antes em algum lugar e ela conectou no meu corpo. É isso que eu tô entendendo direito? É como se fosse E aí, quando eu perecer, ela continuará existindo e terá a possibilidade, inclusive, de se conectar a outra máquina. Pode ser. Eu acho que nessa hipótese, sim. Cara, a última entrevista que eu vi dele, do Stuart Hameroff, ele falou assim, hoje eu não tô com papo na língua mais, não. A minha tese é, a consciência continua depois do que o corpo perece, existe a consciência extracorpórea. Em poucas palavras, existe vida após a morte. Exato. Mas ele tenta falar com jargão científico, né? E aí, cara, quem tava... Eu não me lembro do programa, tem um programa que tem no YouTube, de um americano que é um neurocientista também, só que ele é cético. Ele vai entrevistando os caras, ele entrevista ateus, entrevista cristãos, cientistas que acreditam em algo mais. E aí o cara chegou e falou, você sabe que eu sou formado nessa área de neurociência. Cara, eu não consigo acreditar no que você está falando. Ele falou, cara, eu tenho o corpo da minha obra. Se você quiser olhar, mas eu já te dou a conclusão. Cara, segundo os dados que eu levantei durante todos esses meus anos de trabalho, a consciência permanece para além do corpo. Ela não depende do corpo para existir. Então é tipo assim, você pode rodar um programa na máquina ou na nuvem, na cloud. As duas coisas podem acontecer.